Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa de empreendedorismo e espero que gostem bastante do programa de hoje. Hoje eu vou contar um pouquinho de uma parte da minha adolescência que foi o esporte. O esporte fez muita diferença na minha vida, muita diferença na minha formação. E pouco depois do acidente que aconteceu comigo, eu fui pro vôlei. Na verdade, primeiro eu fui pra natação e depois eu fui pro vôlei. Eu não me adaptei muito na natação e o vôlei foi, assim, um achado pra mim. E quando eu cheguei pra esse esporte, que era novidade, uma pessoa que me abraçou e me pegou na mão e faz parte da minha história é o Pelé. Esse cara é fantástico. A história de vida dele é maravilhosa. Ô cara bacana, viu? E ele foi um segundo pai pra mim, porque ele me pegou na mão mesmo, me ensinou o beabá. Eu lembro que eu cheguei lá, ele esticou meus bracinhos, aí ele enrolou uma faixa no meu braço, pro braço ficar duro, sabe? E aí eu fui pra casa desse jeito e queria dormir daquele jeito, porque eu não podia esquecer como que dava manchete. E depois que eu saí da escolinha do Pelé, eu fui pro Minas, ele me levou pro Minas. E eu joguei bastante tempo lá. E depois eu fui pro ginástico. E lá no ginástico eu conheci uma pessoa maravilhosa. Aliás, eu conheci várias pessoas maravilhosas. Alguma delas eu vou entrevistar aqui. Mas hoje estamos aqui com a Janaína Tábola. Ela era minha dupla, uma pessoa incrível, fantástica. E desde pequena tem as ideias empreendedoras, inovadoras, era uma líder nata e foi um prazer enorme conviver com essa pessoa tanto tempo na minha vida e num período tão complicado que é a adolescência, né? Ela era aquele tipo de amiga que te põe pra cima, que te tira do buraco e só dá ideias boas. Qualquer mãe quer que o filho tenha uma amiga igual a Janaína. Hoje ela tem um brechó. E o brechó dela é muito especial, porque ela conta história. Então, todos os produtos que ela vende têm uma história. E isso é muito bacana. A gente vê muito isso nos novos negócios. A gente observa que não basta mais comprar um produto, comprar um objeto. A gente precisa comprar realmente uma narrativa. E ela faz isso muito bem. Ela vai contar um pouquinho pra gente como surgiu essa ideia desse brechó, de onde veio, né? Porque vamos pensar, em pleno século XXI, abrir um brechó e como que é o retorno disso, o retorno afetivo, o retorno financeiro. Ela vai contar um pouquinho pra gente. Salve! Que alegria estar aqui hoje conversando um pouco com essa audiência afetiva. Obrigado pelo convite, Polly, obrigado pelo convite, toda a equipe do programa Sensorial. Eu sou Janaína Tábula, sou artista e empreendedora aqui de Belo Horizonte e sou filha de Zilda e Adão, com as minhas raízes em Brumadinho e em Contagem. E fui buscando minha formação sempre em Belo Horizonte, por uma série de motivos. Assim, acabou que o destino me levou para escolas e processos que estavam em Belo Horizonte, então vivi muito tempo nessa transição metropolitana entre Contagem e Belo Horizonte, desde das minhas primeiras formações humanas, assim, com o esporte, depois nas artes cênicas e depois na formação do ensino superior na Escola Guinhar, com educação artística, que é a minha graduação. E eu venho de uma formação, enfim, na verdade, assim, acho que eu sou de Áries, isso é uma informação importante, assim, acho que isso diz muito de um ser estar no mundo, assim. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui, assim, bem, assim, obstinada, assim, acho que tem uma questão aí do chifre do signo, assim, eu sempre mirei e corri atrás, assim, mesmo quebrando a cara, assim. E isso me levou a procurar
o esporte fora da minha região ali, Contagem, assim. Ali não tinha uma escola de esportes, então assim, e eu desde cedo eu tive, meu irmão, nós somos de uma família longilínea, nós somos altos, assim. Até então eu não era tão alta, assim, mas meu irmão queria ser atleta de basquete, então acho que isso me influenciou bastante a procurar o esporte inicialmente, onde o espírito da competitividade sadia, assim, foi me atravessando, e principalmente o legado que o esporte deixou na minha vida é a questão do corpo, da consciência corporal e do ser atleta, assim, do quanto eu posso me colocar em treino e como essa máquina maravilhosa responde e faz parte de mim. Tanto que depois, quando eu fui para as artes cênicas, para o teatro, em especial o Teatro Universitário, TU, ainda na época da Carangola, o ofício do ator e da atriz é um ofício que é de atleta também, assim, principalmente a linha do teatro físico. É uma consciência de um corpo diferente, mas que essa presença de estar no palco e de comunicar, de se expandir, já era um terreno que de alguma forma me era familiar, porque eu já vinha de um histórico de um desenvolvimento corporal técnico, porque o esporte é técnico, e ali eu fui ganhando outras camadas de afetividade e de entendimento, assim. Mas eu era uma atriz que gostava mais dos silêncios, assim, eu gostava mais de criar com o corpo, de expandir do que trazer a criação pela palavra, assim. Eu tinha dificuldade de falar textos, assim. Tanto que depois, indo para o ensino superior, indo para a Escola Guignard, em especial tendo contato e conhecendo a linguagem da performance, foi que enquanto artista eu colei, porque ali era um campo de investigação onde eu colocava meu corpo como linguagem, como texto, para comunicar, para criar poéticas e políticas que atravessassem meu corpo em ação ou não, assim. Então, abriu minha mente, eu falei, enfim, eu encontrei o que meu espírito queria, assim. Então, assim, isso é muito bonito, assim, porque eu me lembro exatamente do dia em que eu entendi, é como se fizesse muito sentido, assim. Eu me emociono porque poucas coisas na vida a gente tem certeza, e quando você tem, pelo menor que seja, isso é curativo, é muito importante, é processual. E toda essa jornada, esse fazer artístico, ele está totalmente conectada ao meu fazer empreendedora hoje, assim. Eu já tive algumas experiências de empreender bem lá na época da universidade. Eu tinha uma pequena fábrica de cadernos artesanais, assim, que se chamava Blocando. Então foi uma experiência muito importante, mas naquela época eu ainda não tinha uma maturidade para lidar com alguns aspectos do ser empreendedora, mas foi uma escola muito importante naquele período. Tanto que pouco tempo depois eu fui já com a formação completada em educação artística, eu tive experiências no campo da arte e da cultura, no campo principalmente da gestão cultural, que me fortalecem muito com a Janaína de hoje, assim. Lidar com esses saberes diferentes do que tange a uma gestão compartilhada, afetiva, horizontal, é um processo longo e muitas vezes árduo, porque a gente vem de uma cultura muitas vezes do comando, assim, do superior dando uma ordem. E ali, no meu ofício, eu buscava junto com a minha parceira, sempre tenho parceiras, mulheres incríveis ao meu lado, procurar um exercício de mediação e de formação e de trabalho que tenha empatia e o diálogo como ferramentas de trabalho, assim. Eu sou arte educadora de formação, então essas são camadas
são conceitos que para mim é muito caro, assim, são muito importantes, assim. Isso deveria ser a base das relações humanas, mas, enfim, a gente desaprendeu algumas coisas enquanto humanidade, então é necessário estar sempre reaprendendo e conectando-se. Então, me vi logo, pouco antes da pandemia, do fim do mundo, assim, me vi desempregada, assim, com um momento de cortes gigantesco na empresa, então me vi assim, desafiada a colocar um sonho em prática. Meus amigos mais íntimos que já estão comigo desde o processo há mais tempo sabem que eu falo de ter um brechó há mais de 10 anos, assim. E isso me atravessa, isso me alimenta, só que eu ainda não sabia como colocar esse corpo no mundo, assim. Tinha uma série de inseguranças e de achar... Uma amiga minha muito querida falava que o meu brechó era como se fosse o conto da Clarice Lispector, A Felicidade Clandestina. Que ali a personagem, ela preferia ficar no mundo da imaginação, de sonhar com o ideal do que de fato vivenciá-lo. Isso foi uma fala que me provocou muito, assim. E essa minha parceira já não tá aqui, ela já tá em outro plano, mas ela deixou essa semente em mim. E que com esse momento da pandemia me vi desafiada a enfim conectar com um desejo que me atravessa há muito tempo e de fato empreender porque eu preciso sobreviver também, né? E desde então o Abigail nasceu aí em 2019. Eu sou proprietária de um Fusca 1974 na cor bege, carinhosamente chamado de zoiudo, e eu movimentei essa energia do brechó itinerante, percorrendo as ruas aqui nas praças de Belo Horizonte e literalmente montando um cenário e conversando com as pessoas, assim. Mas uma coisa muito importante, eu só consegui colocar esse sonho em prática porque eu tinha minha mãe ao meu lado, assim. É como se eu precisasse de um ponto afetivo de confiança extrema, assim, porque às vezes era um processo que eu idealizava tanto e que tinha muita expectativa que você precisava de alguém que te promovesse segurança para você se sentir confortável. E minha mãe é minha parceira sempre. E aí, enfim, liberada esse chakra, com a energia lançada ao mundo, eu me senti mais confiante de falar, poxa, tô tendo resposta do público, tô tendo olho no olho. Como eu sou das artes, essa questão do encontro é fundamental, assim. Então, assim, sentir a temperatura, como as pessoas estavam reagindo, foi fortalecendo ainda mais o que eu queria construir para minha vida. Eis que veio a pandemia no seu estágio mais avançado e com o lockdown e tudo fechando, me vi desafiada a continuar esse processo afetivo nas plataformas digitais. Até então eu não me considerava uma pessoa digital, não. Eu era bem analógica, por sinal, assim, e gosto muito dos processos artesanais analógicos. E fui pesquisar a plataforma do Instagram e aí venho já há 1 ano e meio de jornada de experimentação com essa plataforma nessa linguagem, assim. Como transpor poéticas do corpo para a tela, assim. Como comunicar, como trazer umas referências da memória das peças da forma que a Janaína gostaria de comunicar. Como a Janaína vê isso tudo? Isso, meus amigos, assim, é processo, assim, tô o tempo todo descobrindo e experimentando, assim, porque me interessa muito evocar experiências, assim, construir narrativas. Eu chamo de figurinos transitórios, porque eles estão comigo temporariamente, eles estão, na verdade, ansiosos para voltar a passear por aí, por outros corpos, e sentir a vida pelos olhos de outras pessoas. Então, assim, essas narrativas que eu
A minha intenção quando eu crio uma comunicação, quando eu transmuto os figurinos, quando eu peço licença, visto e performo e crio, é com essa intenção de narrativas e de microficções que eu tenho uma verdade ali naquele momento, mas eu quero é que o outro, quem está atrás da tela, sinta e construa novas narrativas para si com esses figurinos, assim. É um jogo, é um processo de erros e acertos, assim. Em momentos eu percebo que funciona mais, outros não, assim. Estudo sobre a questão do marketing e marketing digital e tudo que isso atravessa, mas eu sinto que, pelo menos a minha intenção é construir uma linguagem ou marketing, não sei como nomear isso assim a princípio, mas que tenha o afeto, a memória como um mecanismo de construção. Muitas vezes a gente vive um sistema de sociedade que só aponta o fracasso ou aquilo que não é tão positivo, e eu acho que até principalmente o erro e os desvios estão aí pra gente aprender, e principalmente o risco, colocar-se em risco, assim. Acho que no meu caso específico, que é um empreender, onde eu literalmente coloco o meu corpo no mundo, assim, é um risco, assim, é um risco de se expor, é um risco de ter que lidar, de repente olhar para o seu corpo que está mudando mesmo. E qual é o recado que você deixa para as pessoas que têm um sonho, que querem empreender, assim como você? Fala aí, conta o segredo. Se é para colocar a sua energia em algo que você vai fazer, então coloque aquilo com uma certa verdade. Eu não estou querendo romantizar e nem enaltecer esses tipos de processos, assim, mas eu acho que muito do empreendedorismo, principalmente da economia criativa, que é o setor da qual eu estou inserida, ele é um empreender que vem agregado de um propósito, assim, de um serviço, de colocar algo no mundo que de fato tenha relevância, assim. Para você que está pensando em empreender, isso mesmo, minha amiga, meu amigo, se você colocar uma intenção de verdade, vai dar certo em qualquer segmento que seja. Eu acho que todos os segmentos são muito importantes e louváveis. Estude, faça uma pesquisa de mercado, tenta entender o universo que compõe o seu segmento para que você se sinta mais à vontade. E, acima de tudo, respeite o seu tempo. Às vezes dá uma ansiedade, tá todo mundo empreendendo, todo mundo tendo sucesso. A gente vive no quesito de mídias e redes sociais que a gente escolhe sempre colocar aquilo que é o melhor, né? Assim, ou aparentemente é o melhor. Assim. Então, assim, respira, tira a poeira da comparação, vai encontrando a sua verdade, vai fazendo as coisas a seu tempo. Sucesso e outras coisitas mais é uma consequência de uma jornada vastíssima, assim. E não necessariamente você tem um retorno financeiro a curto prazo. Então, assim, também pense nessas reservas. Será que é possível? Ainda mais nesse momento pandêmico, desemprego em massa, assim. Comece de pequenas coisas e aí vai sentindo confiança para sua jornada ser verdadeira e com respeito. E sustentável, no sentido de que você se sustente e sustentável no planeta. Porque um dos motivos que me atravessam com o brechó é pensar no planeta, assim, é essa moda circular, é pensar que as roupas estão em excelente estado e que em algum determinado momento não foi mais interessante para certa pessoa, mas para outra, nossa, é incrível! A sensação que eu tenho quando eu adentro a um brechó é de caçar tesouros. Eu me sinto assim, caçando tesouros. Quando você encontra aquela peça, você fala, você olha para ela, ela olha para você. Encontrei. E isso, assim, é uma experiência linda, porque é de colocar em circulação
algo que passou por tanta energia de criação, né? Quando você pensa uma peça, é a energia de uma pessoa que desenhou, que costurou, a água do planeta, tudo isso atravessa, assim, não é só uma peça, é toda uma memória. Pessoal, esse foi mais um programa de empreendedorismo e eu fico muito feliz por vocês estarem aqui. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e não deixe de seguir o nosso canal. Curta esse vídeo também, hein? Tchauzinho!